Fala galera do YouTube, tudo bem? Que saudades que eu tenho de vocês, de todas as críticas maravilhosas, construtivas, de paz e de amor que eu recebo aqui no YouTube. Sou o João da Info, sou jornalista, produtor de conteúdo para o mundo das apostas através das minhas chips, banca aberta para vocês, informações, análises e desse vídeo especial do Mundial de Clubes. Chegou! O Super Mundial, uma gigantesca incógnita, um ponto de interrogação que nós vamos começar a falar a partir de agora. Mas antes, por favor, deixe o like, ative o sino, comente, participe da nossa comunidade. Sua presença é muito importante para a gente, tá ok? Um beijo. Seguinte, o Mundial de Clubes é um espaço gigantesco para zebras, tá ok? Quais? Isso eu não sei. Nós vamos discutir aqui e nós vamos ter a consciência de que o espaço é maior do que uma competição normal, tá? Uma competição normal de um meio de temporada, que vale muito dentro dos clubes, obviamente teria um índice de favoritismo maior, penso eu, tá? O porquê que eu estou falando isso? Claro, primeiro porque a lacuna entre os times, o futebol, a bola jogada dentro de campo, o 11 contra 11 em torneios curtos e mata-mata entre os times europeus e os demais times do mundo é menor do que você pensa. Tá? Ela é menor do que você pensa. O abismo é estrutural. O abismo está em qualidade de dirigentes, em qualidade de gramados, em organizações dos campeonatos, em volume de venda de ingressos, em qualidade do preparação física e tal. E isso acarreta campeonatos melhores, times mais qualificados dentro dos campeonatos. Tá? E, consequentemente, uma supremacia, uma hegemonia. Eu estou querendo dizer que, claro, acredito em semifinal entre os europeus e acredito em final entre os europeus. Mas também acredito em muito jogo igualado. Às vezes o Manchester City pega o Viade lá de Marrocos. O jogo pode ser super under, super amarrado, tranquilamente, sem me surpreender. Tá? Ali vai jogar contra o Porto, pode até ganhar. Tá? Palmeiras pode chegar numas oitavas de final contra o Atlético de Madrid, furar o Atlético de Madrid e passar para umas quartas. Tá? Muitas surpresas, penso eu. Goleadas, acho que o volume será menor do que o imaginado. Essas odds super achatadas aí. Tá? E muitos jogos mais para a pegada do under, penso eu, porque aí entra muito o elemento físico do verão dos Estados Unidos, do final de temporada da Europa, da postura dos times africanos, que ela é muito under, linhas de blocos baixos super bem definidas, times que amarram jogos com perfeição, e aí tá o Casablanca, o Al-Ahly, são os maiores expoentes desse cenário. Tá ok? Então eu faço já esse prefácio para vocês para tirar um pouco do peso da pessoa que quer atolar. E faço o parênteses de que as odds e os oddmakers e os computadores sabem do que eu estou falando. A partir do momento que eles colocam o Borussia Dortmund se aproximando de Fluminense a 1.6, de um Chelsea se aproximando de a 1.4 contra o Los Angeles, são MLs tentadores, mas ao mesmo tempo são odds que te indicam que, opa, isso não é tão fácil quanto eu penso. Ok? Às vezes, se você contrariar um pouco esse movimento, você vai se dar mal. Então, às vezes, você vai olhar para o Borussia Dortmund, vai querer pegar o menos 2,5, vai querer pegar escada do Borussia Dortmund e vai o Fluminense lá, consegue achar seu gol, porque o Borussia Dortmund também, para tomar gol, toma de todo mundo. E o mesmo vale para o Los Angeles. Eu li alguns artigos, poderia até ter trazido para vocês aqui, né? Mas eu vou resumir para vocês. Tem um português no Borussia Dortmund, na comissão técnica do Los Angeles, e ele fala muito sobre preparação física e a dificuldade dos europeus para esse Mundial. Tá, mas a gente está aqui para falar de apostas e eu tenho 23 apostas abertas. Meu Deus do céu. As pessoas agora vão me achar louco. Quase mais de 20 mil reais aqui expostos na banca. A banca vive 25 mil, né? Tem um lucro aqui de uns 10% sobre a banca. 24 mil em apostas abertas, mas é muito longo prazo, inclusive de Brasileirão, né? Ó. Flamengo para ter mais gols no Brasileirão, Santos para terminar entre os últimos, aí o Palmeiras contra o Porto, eu repeti o mais meio, isso porque eu achava muito valor e o mercado andou ao meu favor, o jogo virou 0-0, linha de DNB, e o jogo já está me pagando um volume de cash. Tá?
o Palmeiras contra o Porto é um jogo muito igual. Importante nós temos para a análise de longo prazo uma tabela de simulador, a qual eu tenho aqui e recomendo vocês também buscarem, ok? Análise sobre as odds, análise dos grupos, análise sobre a ordem dos jogos dos grupos. Comento isso nas minhas produções de conteúdos. E eu acho que o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, que aqui eu tenho, é o grande expoente disso que eu estou falando, tá? O porquê? Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid é o jogo que abre o grupo. Esse jogo é o jogo que abre o grupo. Se você fala para mim assim, o Atlético de Madrid vai perder para o Paris Saint-Germain, que seria um cenário normal, Paris Saint-Germain está precificado aqui, o Atlético de Madrid teria 0 pontos e o Botafogo aqui podendo ganhar do Seattle largaria com 3 pontos. Então o Atlético de Madrid passaria a precisar das vitórias contra o Seattle Sounders e contra o Botafogo para se classificar. O Atlético de Madrid contra o Botafogo viria numa odd parecida da do Fluminense contra o Borussia Dortmund, e aqui devido ao Much Win instalando você pode até arredondar para 1,50, 1,40. Tá. E contra o Seattle, ele talvez viesse também numa odd parecida ao Chelsea e Los Angeles. Então, se você somar esses dois elementos de vitórias do Atlético de Madrid, você teria um 2,19 para ele se classificar e não 1,50 como o mercado está te pagando. 1,50, inclusive, ele paga junto com o PSG. Se você colocar junto com o PSG a classificação do Atlético de Madrid. Então, meus amigos, vocês estão começando a entender como a análise da ordem dos jogos ela é importante. O Atlético de Madrid aqui qualificar-se está 1,32. Tá? E se você acha que existe um risco dele perder o primeiro jogo, elevado o risco, inclusive de empatar, te recomendo esperar para pegar isso numa odd maior. Se o Atlético de Madrid diminuir, essa odd de 1,32 significa que ele haverá ganhado o seu jogo contra o Paris. Só que aí essa odd do Paris que vai estar na casa de 1,30, 1,40. Tá ok? Então, calma. A ordem desse jogo é prejudicial a movimentos de longo prazo envolvendo Paris Saint-Germain e Botafogo. Tá ok? Por isso que eles não estão aqui nas minhas combinadas. Muito diferente do que nós temos no grupo C. O grupo do Bayern de Munique com o Benfica. Neste grupo, se você quiser pegar o Bayern de Munique para classificar com o Benfica, tá? Tem o primeiro e o segundo a 2,12, mas eu não vejo muito sentido acertar a ordem dos dois colocados, mas eu acho que você pode pegar o Bayern de Munique junto com o Benfica, se classificando os dois. Ok, deixa eu achar esse elemento aqui. Bayern de Munique, dois primeiros classificados. Bayern e Benfica, 1,57, está 1,66 em outras casas. Faz mais sentido, porque o Bayern de Munique enfia o cacete no time do Auckland na estreia, faz seus 3 pontos e depois joga contra o Boca Juniors. Poderia ter um elemento do grupo aí, quem sabe, empatar, ganhar um jogo do Boca, que seria absurdamente normal, você teria já a classificação do Bayern após 2 rodadas. E o Benfica estreia contra o Boca Juniors, e aí você olha para o mercado, ele posicionando a 1,78 ml. Então, seria normal uma vitória do Benfica, só que se ele empata com o Boca Juniors, na segunda rodada, o Bayern enfrenta o Boca Juniors, o Benfica estaria somando seu saldo contra o time do Auckland, o Benfica chegaria a 4 pontos, o Boca ficaria com 1, perdendo para o Bayern, empatando para o Benfica. Aí você vai falar, mas aí depois o Boca também vai ganhar do time. Tudo bem, mas o Benfica jogaria aqui com um empate contra o Bayern, classificando os dois, e o Boca pegaria o time amador. Então o Benfica e o Bayern podem amarrar um empate, ou, numa hipótese até provável, o Bayern pode chegar classificado contra o Benfica e botar um time reserva em campo. Então a ordem desse grupo, ela ajuda muito mais do que uma ordem de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid nas apostas a longo prazo. Tá ok? Só que, vamos começar pelo grupo A, ali, Palmeiras e Al-Ahly. Al-Ahly do Egito é uma aposta minha de longo prazo de classificar-se junto com o Monterrey e junto com o Mamelodi. Aqui, meus amigos, é o seguinte, o cenário é favorável ao Al-Ahly de largada, porque o Al-Ahly enfrenta o que para mim é a equipe menos qualificada do grupo, vou chamar de pior com o Lionel Messi, é difícil, e é um time mandante, vai estrear esse jogo em Nova Jersey, né, no estádio da final da Copa do Mundo do Miami. Não, desculpa, é em Miami mesmo, o jogo de estreia, desculpa.
em Miami mesmo, vai jogar em casa. Eu acho que é até normal o mercado dar o favoritismo para o Miami, mas é um jogo difícil para um time do Egito maturado em under. Maturado em jogo de uma bola, cascudo. Futebol egípcio não é lá de todo ruim, principalmente dos clubes. E o futebol africano é um futebol onde a Tunísia na Copa do Mundo ganhou da França, se eu não me engano, de 1-0. Marrocos eliminou a Espanha nas oitavas de final e eliminou Portugal vencendo por 1-0 com o gol do El Nessiri e foi para a semifinal de uma Copa do Mundo. Por quê? Porque chega na hora do vamos ver, meus amigos, chega na hora do jogo único, esses times engrossam o caldo e dificultam muito. Eu costumo dizer muito para os meus amigos que se você colocar o Palmeiras no campeonato espanhol, o Palmeiras vai disputar o campeonato espanhol. Os 38 jogos, ele não conseguirá ficar à frente do Real Madrid, ficar à frente do Barcelona, ficar à frente do Atlético de Madrid, ficar à frente do Villarreal, ficar à frente do Bilbao, porque no longo prazo, em 38 jogos, é muito desgastante. Tá? Mas agora eu te pergunto, o Palmeiras é pior do que o Mallorca? Tá? O Palmeiras é pior do que o Celta de Vigo para jogos únicos? O Palmeiras é pior do que esses clubes que são oitavo, nono lugar do Campeonato Espanhol? É pior do que o Raio Vallecano? Pensem nisso. O Palmeiras é pior do que o Raio Vallecano, um nono lugar de Campeonato Espanhol? Eu digo isso porque em uma Copa do Rei, que é disputada através de jogos únicos, o Palmeiras poderia ser um finalista, assim como na edição de 2 anos atrás, a final foi entre Atlético de Bilbao e Mallorca. Atlético de Bilbao e Mallorca fizeram a final. Ok? Então, com esse exercício, você pensa que o Mundial ele acaba sendo muito mais parelho e com um calendário que beneficia muito mais clubes africanos, asiáticos, sul-americanos e dificulta muito mais os europeus. Por que eu digo isso? Porque quando o Real Madrid está pagando 1,20 contra o Mallorca, você não vai, porque você tem traumas de tropeços do Real Madrid, você tem traumas do Mallorca dificultar o jogo e você não vai. Só que se o Real Madrid pagar 1,20 contra o Palmeiras, você vai. Porque você acha que o europeu vai golear o sul-americano. Tome cuidado. Tome muito cuidado com o que o Palmeiras pode fazer nesse Mundial. Com o que o Abel Ferreira pode fazer nesse Mundial. O grupo é difícil, mas eu não acho que o Palmeiras perca para o Porto. Eu acho que o mercado corrigiu, porque eu peguei o mais meio a 1,70 e o mais meio virou 1,44, 1,53, certo? 1,50, tá? E o Porto é um time que, para mim, é pior do que o Palmeiras. O Porto é pior do que o Palmeiras. O Porto é um terceiro lugar de campeonato português, quase quarto, com um ano muito ruim, com crise diretiva e com Samu Omorodion que broca e muito. Tá? Alguns jovens talentos, mas não é um time bom. É um time que eu acho que o Palmeiras é superior e o Palmeiras pode sim se classificar em primeiro nesse grupo. O problema desse grupo ele é muito parelho. Inter, Miami, Al-Ahly, Porto e Palmeiras, os 4 com chances de classificar, é o grupo mais difícil do Mundial em termos de favoritismo. A análise do grupo A. Palmeiras se joga contra o Atlético de Madrid uma oitavas de final, que eu acho que seria um caminho natural, e aqui a gente começa a simular. O Palmeiras, se vier numa odd 1,44 o Atlético de Madrid, significa que dá um mais 1,5 para o Palmeiras. O mais 1 seria a linha do jogo, mais 1,25, mas o mais 1,5 poderia se aproximar de 1,50 a 1,6. Eu pego e com 2 unidades. Tá? Eu pego e com 2 unidades. Anotem com tranquilidade isso que eu estou falando. Palmeiras se passa em primeiro no grupo. Isso, caminhos de favoritismo de mercado. Porto se passa em segundo do grupo. PSG se passa em segundo do grupo. Atlético de Madrid passa em... PSG em primeiro, Atlético de Madrid em segundo, que é o que você pensa. Nós já teríamos PSG e Porto, Palmeiras e Atlético de Madrid. Tá. Eu coloquei Palmeiras até as quartas em umas 0,25 unidades, com odd 3 e 25
com odd 3,25, sem muito medo do que eu estou falando, confiando muito na solidez do Palmeiras, que para mim é o melhor representante brasileiro no Mundial. Apesar de sim, também achar que o Flamengo tem quase que a mesma possibilidade, mas Palmeiras e Flamengo duelam no embate entre eles de odd 2,25 para quem vai mais longe. Tá ok? Aqui elementos de surpresas do grupo. Você pode trazer, de repente, um Al-Ahly para a primeira posição e um Palmeiras para a segunda posição. Aqui um PSG em primeiro e um Botafogo segundo, o que mudaria completamente a confecção do mata-mata. Tá ok? Tomem muito cuidado com achar que o Mundial é isso aqui. Porto primeiro, Palmeiras segundo, PSG e tal. Primeiro Benfica, segundo Bayern, primeiro Chelsea, segundo e tal. Primeiro Inter de Milão, segundo River. Primeiro Borussia, segundo Fluminense. Primeiro City, segundo Juventus. Primeiro Real Madrid, segundo Salzburg, que é europeu. Tá? Então você acha que o caminho óbvio do Mundial é esse. Palmeiras e PSG, Chelsea, Benfica, tal, não sei o que. E isso é muito importante você levar em conta para sua análise de longo prazo. Isso, meus amigos, não vai acontecer. Se a gente olhar para a última Copa do Mundo, então, pelo amor de Deus, né? Eu fumei um Argentina e Dinamarca passando de fases 2022. Passando de fase simplesmente de uma forma grotesca. Eu acho que a Austrália tinha uma odd 9 ou 10 para se classificar e ela se classifica. A Copa do Mundo é sim um cenário interessante para a gente medir um pouco esse Mundial de Clubes. Tá aqui ela, ó. Estados Unidos passou de fase, meu Deus do céu. O grupo A passou Holanda e Senegal. O grupo B passa Inglaterra e Estados Unidos. Argentina e Polônia passando aqui no grupo C. Esse grupo aqui, ó, me quebrou. A Dinamarca fez apenas um ponto. A Dinamarca perdeu para a França, ela empata na estreia com a Tunísia 0-0. A Tunísia, como eu disse para vocês, ela vence a França. Tá? Esse grupo me quebrou bonito. O Japão fica em primeiro no grupo com Espanha e Alemanha. O Brasil vence o grupo. Portugal passa junto com a Coreia, mas todo mundo aqui botava Portugal e Uruguai. E é um pouco do que pode acontecer em alguns grupos. Inclusive aqui, ó, a Juventus é um time que pode, de repente, ou se classificar em primeiro ou nem se classificar, tá? O Riad Casablanca é um time que acerta jogos unders, vence por 1-0, como fez a Tunísia aqui. Tunísia faz 0-0 e faz 1-0, tá? Então são jogos, acho que mais puxados para o under. Você fala, mas a lacuna entre futebol nos clubes é bem diferente, João. Cara, eu concordo, mas ela é menor do que você pensa. Ela é menor do que você pensa, muito menor do que você pensa. No final também o Marrocos tinha lá o jogador do Angers, que o Luiz Henrique fala, madre mia, de onde é sacado este jogador? Que depois ele fica cotado para o Manchester City, para o Barça, acaba indo para a Arábia e quase terminando a carreira lá. Tem muito isso, né? O futebol europeu ele vai se lapidando e vai se desenvolvendo porque os jogadores são tecnicamente e fisicamente bons, mas acima de tudo eles são profissionais do futebol do longo prazo. Eles resistem a 5 anos de futebol. Às vezes, um jogador africano, como foi esse do Angers, que eu citei, desculpa, a gente não lembra o nome dele, número 8, ele acaba indo na Europa porque o futebol europeu não enxerga ele como um jogador profissionalmente correto de lifestyle para seguir 10 anos de carreira. E aí ele acaba indo para a Arábia. Mas ele é muito bom para um torneio curto. E você junta 7 ou 8 jogadores bons nesse sentido, beleza. Lembram-se do Flamengo contra o Liverpool? O jogo vai para prorrogação? ML de 1,50 do Liverpool. Palmeiras e Chelsea, final do Mundial. O jogo vai para prorrogação. ML de 1,44 do Chelsea, linha de mais 1 do Void. Bayern de Munique, final de Mundial contra o Tigres. ML de 1,20. O jogo termina 1-0 para o Bayern de Munique. Bate a linha de positivo do City. ML de 1,20 para o Real Madrid para vencer o Kashima Antlers, final do Mundial. Prorrogação o jogo. Bate mais 1,75 do Kashima. Chelsea e Corinthians. Favoritismo do Chelsea de menos meio. Corinthians campeão. Liverpool e São Paulo. Favoritismo de menos 0,75 do Liverpool. São Paulo campeão. E aí você tem o Manchester City triturando o Fluminense. Você tem o Barcelona triturando o Santos. Você tem linhas asiáticas negativas se cumprindo, mas no longo prazo existe um universo de tropeços gigantesco por aí. Tá ok? Meus amigos, eu insisto, tome cuidado com o que está por vir.
Noticiário do Mundial de Clubes. Vou trazer para vocês o do Benfica. Benfica programa inscrição de jogadores da base, viajou com 30 jogadores, viajou com um time também possivelmente alternativo para aguentar esse Mundial. Contra o Auckland, por exemplo, seria normalíssimo que ele escalasse um time de 11 reservas, um time com alguns jogadores da base. O Bruno Lage. Tá ok? Bayern de Munique e Auckland. Meus amigos, o Auckland é um time de futebol amador. Um time formado por 25 jogadores que têm trabalho ou estudam e não jogam futebol de maneira profissional. Limpador de piscinas, polidor de carros, barbeiro, estudantes, corretor de imóveis. Vai ser triturado pelo Bayern de Munique, jogo que eu peguei o over 25 finalizações do Bayern, tá? Jogo que eu peguei o under cards 26,5 do Bayern. O Auckland faz um jogo contra o Al Ittihad de Mundial e toma 30 chutes, perde de 3-0, sofre 9 cantos, super normal. Under cartões do Bayern com under gol do Auckland. Peguei Bayern menos 4,5 cartões no jogo com Bayern vencer o primeiro tempo. Linha de cartão geral. Bayern no bingo pedrada da primeira rodada do Mundial. Peguei Bayern também numa linha de menos 3 contra o Auckland, a 1,60. Sem medo. Sem medo do que eu estou para dizer. Isso é o maior amasso. Essa aposta, principalmente do menos 3, eu vou regular de mercado, eu vou ter a odd dela a meu favor, de acordo com a escalação do Bayern. Também não seria nenhuma surpresa ele jogar com 11 reservas. Se vier o Harry Kane e companhia, meus amigos, esse jogo é 4 no mínimo. E o Harry Kane, para ser artilheiro do Mundial, para apostas de longo prazo, penso eu, passo a ter valor em um torneio muito curto, onde o artilheiro terá 6 gols. O vídeo termina comigo pedrada, como sempre, para a primeira rodada, mas eu vou passando aqui para vocês algumas coisas que eu já tenho aberto, tá ok? Do Bayern de Munique eu comentei com vocês. Essa aqui é uma odd 10, que seria o bingo pedrada, que vai ficar pro final do vídeo. Isso é Mano Pavese, tá? Eu acabei vendendo algumas apostas dessa banca aqui pro Mano Pavese, Pavese dado. O Pavese pegou o Pachuca para não se classificar, com o Sam para não se classificar. E ele pegou o Seattle Sounders para não vencer nenhum jogo, a 1,62. PSG e Atlético de Madrid, realmente ele não deve vencer. O Seattle Sounders, tá? Mas o Botafogo aqui seria o risco. Uma odd contra o 4,20 já seria 1,18 por aí, 1,20, certo? Ele pegou a 1,62. Só que aí você tem que acrescentar um pouquinho de risco dele vencer o PSG e Atlético de Madrid. Os jogos acontecem, né? Jogo de uma bola, expulsão do outro lado, coisas do tipo. Aqui me parece realmente que tem valor mesmo, uma odd justa caminhando para 1,48, 1,44 por aqui, tá? Seattle Sounders ele pegou, mas é Mano Pavese. Mano Pavese pegou o River Plate para ficar à frente do Boca Juniors, no caso a equipe mais longe da Argentina. E eu tenho uma aposta feita aqui, um bingo feito de Mundial já há algum tempo. Consiste em Palmeiras mais 2 contra o Porto, Flamengo DC com under 4,5 gols. Esse time do Esperance vai cozinhar e vai tentar fazer um jogo under demais. Não se esqueça que o Flamengo ganhou do Tátira de 1-0, tá? Chega na hora do vamos ver, um ML de 1,08 do Flamengo terminou 1-0 contra o Tátira. Vocês entendem como a gente não pode ser preconceituoso em análises de futebol? Ah, Esperance da Tunísia, 8-0, toma na tarraca. Mas você nem vai ver de onde vem a tarraca. Meus amigos. Fluminense over 1,5 contra o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, meus amigos, a essência do futebol do Borussia é tomar um gol. Fazer, ele faz. Monterrey e Inter de Milão. Under 5,5 com DC. Real Madrid para ganhar do Al Hilal com Simone Inzaghi bem desengaixado. O Real Madrid acho que é um dos poucos clubes europeus que está levando bastante a sério esse Mundial, tá? Uma premiação intensa dentro do vestiário, mas um time que a gente tem muita dificuldade de prever por conta da chegada do Xabi Alonso e de seus bons reforços. Espero que encaixe.
O Real Madrid tem tudo para ser um timaço na próxima temporada, né? O Arnold, o Huijsen chegando ali também, um timaço. Pachuca mais 1,5 contra o Salzburg. Esse Salzburg, para mim, não se classifica, tá? Para mim aqui pode entrar um Al Hilal ou um Pachuca tranquilamente. Tanto que a aposta do Pavese que o Pavese fez é boa, mas eu não copio. Tipos soltas, eu peguei o Esperance mais 4 com o Ali mais 1,5. Tá? O DC do Porto, Flamengo mais gols no Brasileirão. Isso é dado, né, meus amigos? Palmeiras mais meio, Palmeiras na frente do. Acabou, né? Então, meus amigos, um pouco do que eu já tenho aberto aqui para vocês. Sobre a sequência do Mundial, o que a gente pode falar? Peguei o Chelsea no bingo, pela odd, mas aqui também pode ser um cenário um pouco mais over, tá? Esse jogo do Chelsea, mas está mal precificado aqui, ou aliás, bem precificado na visão do oddmaker, penso eu, tá? Então, cuidado com algum. Eu acho que o Flamengo ganha do Esperança, tá? Não tô falando que. Eu só acho que ele não goleia. Eu acho que ele pode ganhar com nível Tátira 1-0, nível Al Hilal no Mundial. Eu acho que ele toma 1-0 e vira para 2-1, aquele time que jogou contra o Liverpool na final, que era o timaço. Né, o Diego foi muito bem quando entrou naquele jogo. O Flamengo, se eu não me engano, vence 2-1 ao Hilal de virada, certo? Fluminense e Borussia Dortmund. Prefiro o over 1,5 DC aqui do que esse ML. Tá? Mas eu sim acho normal o Borussia Dortmund vencer. Não acho tão fácil assim. Urawa Reds é um time que me mete medo. Queria entender, e tenho produzido conteúdo sobre isso, o porquê que o nosso querido computador da Opta, supercomputador da Opta Prediction FIFA World Cups, aqui. Eu queria realmente entender o porquê que o nosso Opta bonitinho, ele faz uma análise de grupo a grupo que eu já devidamente li. Aqui está, eu queria entender por que esse computador é legal, tá, usar isso. Muito para você, às vezes, corroborar com suas análises de valor, ou impedir algumas apostas, ou pelo menos ver um pouco a visão do robô. Ele joga algoritmos dentro de uma máquina, e ele diz aqui que a possibilidade do Mamelodi classificar-se para as oitavas de final é de 47,1%. 47,1% dá uma odd justa aí de 2,1, 2,2. A odd para o Mamelodi se classificar deveria ser isso, segundo o robô. Sem o juiz, tá? O mercado está te oferecendo 6. Então, eu peguei roboticamente. Não tenho capacidade de analisar muito o Mamelodi. Tá? Apesar de achar a estrutura também desse grupo legal para o Mamelodi, por estrear contra o Urawa Reds e o Fluminense contra o Borussia Dortmund. Né? O Mamelodi poderia, de repente, vencer o Urawa ao empatar o jogo e já largar na frente do Fluminense. Depois jogar contra o Flu por empate. Um time que tem uma hegemonia ali na África do Sul. Então, e ele ainda atribui ainda 13% a chance das quartas de final. É muito alto isso. O robô tá te dando aqui. O Awali, ele dá 41% de chance de classificação. Inter Miami ele coloca muito acima do que eu imagino. Tá? O Palmeiras de 51 e o Porto de 60. Esse é o grupo mais equilibrado. Se você olhar aqui, ó, é muito equilibrado esse grupo. Olha a possibilidade dos quartos do time ficar em último lugar. A dos 4 times aqui é muito próxima. É realmente um grupo absurdamente equilibrado. Se você pegar as análises robóticas de um outro grupo, por exemplo, o D, o H, você vê como ele é muito mais descompensado. 76%, 1% só, 48% de chance de ficar em último do Pachuca. É um grupo muito mais descompensado. Vamos ver. Então, o que acontece? Ó, Monterrey e Mamelodi. Ele acha que o Mamelodi tem 12% de chance de ser primeiro lugar, 35% de chance de ser o segundo. Maior do que a do Fluminense, é aquilo que a gente dizia. Tá, então eu peguei a odd do Mamelodi para o longo prazo, uma odd 6. Então eu casei o Mamelodi com o Ali, que o robô também indica que tem valor,
Isso é um pouco da minha análise de futebol também, tá, meus amigos? Eu não estou desconsiderando, considerando somente o robô. Tá aqui, ó. Mamelodi, Monterrey Al Ahly 100 para 9.200. 9.200. Se eu se bater isso aqui, meus amigos, eu fecho o meu canal de YouTube. Eu vou morar nas Maldivas e ficar o dia inteiro com a teta para fora na praia, pulando onda. Que delícia! Deus do céu. Olha isso aqui, meus amigos. Grupo F. Vamos ver no grupo do Monte Rei. Ele acha a Inter de Milão, obviamente, a favorita, com 79% de chance. Mas o Monterrey ele coloca como terceiro favorito. Tá? 29 com 7. Aqui ele tem 36 e tantos por cento. O River 48%. Mais esses 37% que eu vou arredondar, tá? O 37%, ele já te dá uma odd justa de 2,7, fora juice. Eu tô pegando a 4,45. O robô o robô diz que esse mundial é mais equilibrado do que você imagina. O robô tá te dizendo isso. Tá ok? Como campeão ele dá o PSG, no final a precificação robótica é tudo europeu. Tudo europeu. Não há nenhum europeu, nem mesmo Porto e Benfica, com menores chances de títulos do que qualquer outro time do Mundial. Tudo bem, ele tem uma lógica aí. E eu não acho que só vai ter europeu nas quartas de final, não, tá? Os 8 classificados eu acho que vai ter intromissão de times de outros eixos. América do Sul, África, Oceania, vai ter alguma coisa ali nas oitavas de final e acho que até mais que um. Então, o robô está dizendo, claro, tem uma chance maior dos europeus, não há nenhuma novidade, mas tomem cuidado. O primeiro sul-americano que aparece aqui para o europeu é o River, e eu acho que isso vem muito do simulador da confecção na tabela, né? Porque o River Plate que está nesse grupo, se ele fica, por exemplo, em primeiro e depois pega uma Mamelodi aí, o segundo, o River ficaria aqui desse lado para jogar contra o próprio Mamelodi. Tá? O River ficaria aqui desse lado para jogar contra o Mamelodi. Então a estrutura de tabela do River é mais interessante porque o Palmeiras deve ter provavelmente nas oitavas, por exemplo, o PSG ou o Atlético de Madrid. Eu tenho uma simulação que inclusive fez conteúdo com isso, que não é para mim um absurdo, do Palmeiras enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Tá? O Flamengo na quartas de final, para mim, aconteceria assim, ó. O Palmeiras ficaria em primeiro aqui no grupo e o Porto em segundo. O Palmeiras em primeiro e o Porto em segundo. Você teria um Palmeiras e Atlético de Madrid, Benfica e Flamengo. E isso aqui, para mim, é um caminho nada absurdo de acontecer. O Flamengo eliminando o Benfica e o Palmeiras eliminando o Atlético de Madrid, Palmeiras e Flamengo nas quartas de final. Oh, que absurdo! Não é. Não é. Tá ok? Isso é futebol, meus amigos. Futebol dentro de campo, o negócio é diferente. Tá? O negócio é bastante diferente do que a gente imagina. A gente acabou de ver a Noruega ganhando de 1-0 da Estônia de odd 1,08, a Itália tomando 16 chutes de Moldávia. Meu Deus do céu. Então é um mundial também interessante para você usar opções de chutes de zebra, escanteios de zebra, e esperar cenários de live. Chelsea está perdendo para Los Angeles, cantos em live, esperar cenário de live. Palmeiras é bom para canto quando sai atrás. Se sair atrás, o time do Abel deve se comportar de maneira mais defensiva no começo do jogo, penso eu. Tá ok? Bayern e Oakland não cabe muito o que dizer. Esses jogos eu acho bastante traiçoeiro. Al-Rain e Manchester City. Isso aqui eu não estou fazendo. A 1,36. Acho muito under esses jogos. Precificação de 3,5. Under 3,5 eu acho legal. Tá? Calorzinho de 30 graus. Coisa gostosinha para Copa, para Mundial de Clubes, final de temporada. São precificações que eu gosto de trabalhar em under. Jogos que eu gosto de trabalhar em under. Você pode dar uma esticada aqui para esse jogo da Juventus a 4,5 e de repente trabalhar inclusive com um cenário de 4,5 também do City, tá? Ou você pode usar
o 5,5 com alguma coisa. Bom, são ideias. Tá? São ideias do grupo que eu acho mais muito under nesse Mundial de Clubes. Talvez o mais under seja o grupo do Palmeiras. Tá? O grupo mais over do Mundial, eu acho que pode ser o do Fluminense. O Mamelodi é um time muito under, mas o São Fluminense e o Borussia podem promover coisas bastante over. Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg talvez seja o grupo mais over. Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. O Al Hilal é um time over, mas o Al Hilal será o do Simone Inzaghi. Muda completamente uma análise. Apostas em campeão. Não trabalharei em odds baixas. Real Madrid, por exemplo, para ser campeão, por que o 4,50 se você vai ter um Real Madrid possivelmente contra um City em quartas de final? Aí vem odd 2. Aí o Real Madrid pega numa semifinal, por exemplo, um Bayern de Munique, odd 1,80. Você junta os dois já dá 4,50. Você tem 2 etapas do Mundial do Real Madrid a 4,50 e um pré a 4,50. Não vale nenhuma pena. O título para mim vale aqui, ó. Borussia odd 30. Isso é uma odd que correria para baixo. Eu tenho Borussia até as quartas de final, tá? O Borussia até as quartas de final eu tenho, numa odd 6. Ele tá em algum lugar aqui, meus amigos, é tanta tip, é tanta coisa. Olha que delícia esse Mundial de Clubes. Borussia, eu acho que ele tá em outra bet. Ele tá em outra bet, mas eu tenho o Borussia numa odd 6, porque eu também simulei aqui a caminhada do Borussia em uma ordem lógica. A lógica é ele ser primeiro, e a lógica seria a Inter ser primeiro aqui. O segundo aqui pode ser qualquer um. Vamos botar aqui Borussia Urawa Reds. Tá? E aí eu tenho aqui uma odd 2,50 para o Borussia chegar nas quartas de final. 2,50 seria basicamente nas oitavas de final, ele vira 2,50. Penso eu. Mesmo contra o River, mesmo contra o Monterrey, ele seria favorito de um grupo que eu acho que ele passa em primeiro, sim. Artilheiro, eu acho que é o Kane se escalar contra o Auckland, principalmente. Preciso de batedor de pênalti, preciso de cenário de goleada, porque eu preciso de um artilheiro fazendo um hat-trick. Mundial de Clubes, o super computador, tá? Que eu não sei da onde. Levantamento de empresa irlandesa. Ele jogou 10 mil combinações dentro do computador de resultado. Olha o que deu na final. Benfica e Manchester City. Ele botou 10 mil resultados, meus amigos, entre probabilidades matemáticas. E o robô coloca o Esperance nas oitavas, perdendo para o Bayern. Coloca o Palmeiras tirando o PSG. Coloca o Benfica tirando o Chelsea. Coloca o Porto tirando o Botafogo, ou seja, eliminando o Atlético de Madrid. E você vê que com 10 mil resultados, ele tem um volume de zebra que é perto do que eu penso. Porque são todos europeus, correto? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se classificando. 10, perdão. 10 dos 12. Ele elimina 2, que eu acho uma faixa de eliminação aceitável. Eu acho que a faixa de eliminação tem uma odd na Bet365. Se você botar todos os europeus classificando numa odd 19, se você botar todos os europeus classificando, você consegue uma odd 19. Porque você tem que colocar classificação do PSG e do Atlético de Madrid juntos, classificação tal. Você vai e costura numa odd 19. Meus amigos, isso aqui eu não acho que vai acontecer, mas é uma pensata. Tá? É uma pensata. Ele está eliminando o Atlético de Madrid e o Salzburg, 2 europeus. Está colocando um Porto e Benfica, um clássico português, numas quartas de final. Aqui onde eu acho que pode ser Flamengo e Palmeiras, ele está botando Porto e Benfica, porque ele jogou o Palmeiras para esse lado e eliminou o Flamengo para o Esperance. Pois é, curioso, né, meus amigos? A pensata ficou por aqui. Vamos de bingo pedrada? Primeira rodada do Mundial? Então ele está formado aqui. Tá? Um bingo de odd 10 de primeira rodada. Ele consiste em Bayern de Munique marcar em ambos os tempos com o Auckland. Tato. Deus do céu. Chance dupla do Paris Saint-Germain 1,27. Eu insisto para vocês, se você acha que o grupo, o Paris Saint-Germain,
de 1,27 para se classificar tem valor, você automaticamente está apostando nesse DC. Tá? Por quê? Ah, mas ele ganha os próximos 2 jogos. Tudo bem. Só que se ele perde para o Atlético de Madrid, ele vem a 1,30 contra o Botafogo e 1,20 contra o Seattle. Se somos 2, dá 1,50 e tantos, 1,60 e não 1,27, certo? Menos 3,5 do Palmeiras e Porto, um dos jogos mais unders que eu vejo dessa primeira fase, assim como todos os jogos do Al-Ahly. Botafogo e Seattle Sounders, dupla chance do Botafogo. Chelsea para ganhar do Los Angeles. Flamengo para ganhar do Esperance. Over 1,5 DC Fluminense e Borussia. Under 4,5 Gol City e Viad Casablanca. Real Madrid para ganhar do Al Hilal. Isso aí para 1.066, odd 10 da pedra para vocês. Isso aqui, meus amigos. Vamos fazer o seguinte. Vai dar green, vai dar green, vai dar green, vai dar green, vai dar green. Aqui você começa a ter cenários para trabalhar, tá? Cenários para trabalhar. Aqui, de repente, aqui você pode apostar num under, pode apostar num canto do Flamengo com under jogo, pode apostar num DC com under. Começa a ter um pouco do... Eu sempre falo para vocês, peguem esses bingos. Não usa às vezes a ferro e fogo. Faz duplinha, pensa um pouco no que eu estou analisando dos jogos, cria a sua análise, crie novos cenários, crie cenários prováveis dentro disso, desses resultados finais. São resultados finais aí, né? E é isso. Mundial de clubes de muita parcimônia, de explorar mercados especiais de finalizações de zebras, de escanteios, de chutes de jogadores, chute ao gol de jogadores, e de consciência de que a aposta envolve alto risco e de que os europeus estão em um risco muito alto nesse Mundial de passarem vergonha. Por ser final de temporada, tá? Por os outros clubes estarem melhores fisicamente, por a gente não ter muito precedente e por um Mundial que eu vi no Brasil como Real Madrid, Manchester United e o Super Manchester terminar com uma final entre Corinthians e Vasco, com o Manchester United sendo humilhado, perdendo por Vasco por 3-0. Tá ok? Bom Mundial a vocês, sucesso, boa sorte e até a próxima.